Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, meus queridos técnicos, tão lindos aí sorrindo para mim. Pois é, né? A gente tem mais é que sorrir, que brincar. E quando eu estava conversando agora aqui com a minha querida Edna, aqui da rádio, né? Quando a gente está sorrindo e está brincando, a tendência é que as pessoas achem que a gente não tem problema. Né, que a nossa vida é um mar de rosas, que a gente tem muito dinheiro no banco, que a gente não tem nenhuma doença física, nada dói, nenhuma doença psicológica, que está tudo maravilhoso na nossa vida, né? E vocês já prestaram atenção como não é assim? Né? Na minha vida, pelo menos, eu tenho dificuldades, tenho experiências e a gente aprende a não dizer, olha, é muito difícil. Hoje eu digo assim, é desafiador. E quando eu me sinto desafiada, opa, tem algo de positivo aí. Eu me sinto desafiada e positivamente eu tenho uma vontade íntima de ir à frente, né, de continuar. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Eneagrama e os 9 caminhos sagrados para a tua essência, para teu eu superior, para o melhor de você. E para chegar nessa essência, a gente precisa passar por algo chamado personalidade. Bom dia para quem está me ouvindo aí, a minha irmã querida Ieda, a Nick, o pessoal chegando. Quando a gente fala, pessoal, sobre o Eneagrama, tem algumas coisas que eu queria falar para vocês, os assuntos recorrentes da semana, né? Muito tem se falado sobre o Eneagrama, dá calor aqui, sobre o quanto se tem ensinado o Eneagrama recentemente no país todo, no exterior. E uma pessoa veio me perguntar esses dias, aliás, é uma pergunta bem recorrente. Yara, a gente pode ter mais de um tipo? Tem algumas vertentes que dizem que a gente tem 3 tipos. E a minha opinião como estudante do Eneagrama é que não. A gente tem somente um tipo. Claro que existem outros tipos e outras emoções que reverberam para a gente na vida, né? Como, por exemplo, sei lá, eu sou da tríade dos tipos 2, 3 e 4. E aí eu tenho lá uma emoção principal, né? Uma emoção predominante, que é a tristeza. Mas eu também sinto medo na minha vida. Eu tenho medo de um montão de coisas. Tem gente que sente tanto medo que desenvolve, por exemplo, o transtorno do pânico. Também sinto raiva, porque a gente está falando, pessoal, de emoções primárias. E emoções primárias são inerentes ao ser humano. Né? Todos os grandes autores dizem, quem ainda não sentiu raiva, medo, alegria e tristeza, não está vivo, não está vivendo a vida plenamente. E não sentir essas emoções primárias, independentemente do teu tipo do Eneagrama, porque o teu tipo do Eneagrama vai fazer com que você sinta cada uma delas de uma forma diferente, que é o teu jeito de sentir. Né? Mais uma raiva mais expressa ou uma raiva menos expressa, mas não sentir estas emoções primárias é o que muitas vezes te causa doenças, como por exemplo, eu estou sentindo muita raiva, mas eu não posso expressar, porque se eu expressar essa raiva, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí essa raiva vai se cristalizando em você, numa forma de imobilidade, que vai te imobilizando para que você possa conter a raiva, e essa imobilidade traz a depressão, por exemplo. Então, por que, na minha opinião, não dá para ter 3 tipos do Eneagrama ao mesmo tempo em você? Porque o grande diferencial do Eneagrama, né, por ser um instrumento sagrado, que é transpessoal, que nos leva da nossa personalidade até a nossa essência, é justamente
que eu não posso ter, eu traço um caminho da minha personalidade até a minha essência, até o meu eu superior, até o meu atributo divino. E eu tenho uma essência somente. Eu não tenho 3 essências. Então, na minha opinião, o meu eu superior, aquela minha parte divina, é uma só. E aí a gente entende que eu tenho um tipo somente. O Enneagrama nada mais é do que 9 sabores, 9 caminhos que você percorre para o divino. E cada vez mais, né? Eu tive esse final de semana uma aula com a Amit Goswami, que é um físico maravilhoso, e tive a oportunidade de estar com ele. E é impressionante como a física quântica nos leva para a espiritualidade. Como ele próprio, falando da física quântica, de repente ele estava falando ali de um processo tão profundo de amor, e espiritualidade nada mais é do que amor. E aí você fala, pô, mas eu vim aqui saber um pouco mais sobre física quântica. E aí ele está falando sobre amor. Então, né, como é que é isso? Bom, cada vez mais a gente entende que em relação ao Enneagrama, pessoal, a gente traz cargas ancestrais. A gente traz, nós somos carregados de emoções ancestrais. Nós somos carregados, se você quiser pensar e falar em ancestralidade, se você quiser pensar em falar sobre vidas passadas, aí vai a sua escolha. Eu, particularmente, tendo a acreditar nas 2 coisas. Né? Existe uma carga que nós trazemos que é ancestral e uma repetição de padrões que é ancestral, e também tendo a acreditar que a gente não vem aqui nessa vida, nessa jornada, uma vez só. Né? A gente vem mais de uma vez, e aí existe um período aí em que a gente fica num outro lugar, porque afinal de contas, nós somos energia, nós temos um espírito, nós temos uma jornada de alma, e esta jornada de alma é muito grande. Ela é muito extensa no sentido da alma. Temos um espírito aqui nesta vida, e a alma, ela tem algo que é muito maior, que traz aí um desenvolvimento sem tamanho. E toda vez, a gente não pode esquecer que toda vez que a gente faz um trabalho pessoal, que a gente faz um trabalho, vai num treinamento, lê um livro, tem insights, e de repente você está lá num treinamento de Enneagrama e aí você tem um insight maravilhoso sobre a tua vida. Isso é um salto quântico, você tem um despertar. Tudo isso trabalha de uma forma tão maior, né, de uma forma que atua em todo o teu sistema ancestral. É muito importante que a gente entenda que nos dias de hoje, de tanta polaridade, de tanto sim e não, de tanta raiva, das questões políticas que estão acontecendo, a gente precisa atuar com mais amor e precisa, inclusive, atuar para salvar o nosso planeta, né? E aí ontem o Amit falou uma coisa muito legal, ele falou assim, você quer experimentar? Todo mundo fala de abertura do coração, mas o que é abrir o coração? É fácil abrir o coração para o meu filho, para minha filha, para as pessoas que eu amo. É fácil abrir o coração para quem eu sinto amor. Mas este ainda não é um amor maior. Ainda não é o amor que nos conecta com o todo, o amor que conecta a gente com o uno, que faz com que a gente se sinta, inclusive, pertencendo muito mais a este lugar, que faz com que eu não me sinta excluída, falando, o que será que eu estou fazendo aqui? É um amor em relação ao todo que nos cura, inclusive, de doenças. E aí ele sugeriu um exercício que graças a Deus eu já faço, e que foi muito interessante ele falar. Ele falou assim, olha, né, naquela simplicidade dele e tal, ele falou assim, pega algumas moedas e coloca no teu bolso. Pega a moeda, né, para o exercício não sair tão caro, porque afinal de contas, né, ganhar dinheiro não está muito fácil, é desafiador. Pega algumas moedas, coloca no teu bolso e sai na rua.
e vai fazer as tuas coisas, e vai trabalhar, e vai pegar o metrô, lotado como eu peguei agora. Vai. E a primeira pessoa que te pedir alguma coisa, ou que quiser te vender alguma coisa, você pega aquelas moedas do seu bolso e dá para essa pessoa. E aí, no momento em que você der essas moedas para essa pessoa, que ou te pediu, né, alguém da rua, um homeless, né, um sem teto, alguém sem casa, ou alguém que está te vendendo uma balinha, no momento em que você der essa moeda para ele, você para um momento e espera e sente o que você está sentindo, sente o que vier no teu coração. Este é o sentimento do amor maior. Pare e sinta o que vem no teu coração, nessa região aqui, no chakra cardíaco. Isto tem a ver com um amor que é incondicional. Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu te aconselho a pegar essas moedas e a sair na rua e fazer esse exercício e parar num momento de muita presença, né? Porque a gente vive ausente de si, e parar nesse momento, e no momento em que você dá as moedas, se observa e veja o que vem ao teu coração. É um exercício muito simples e é um exercício que vai te trazer muitos insights e muitas vezes vai te trazer um salto quântico. Bom, mas eu falei que eu ia falar hoje sobre traumas, né? E trauma é alguma coisa que afeta o nosso sistema de crenças. Crença é tudo aquilo que eu acredito sobre mim, sobre a vida. Tem vários tipos de crenças, tem um montão de coisas aí que acontecem em relação às crenças, né? E o sistema de crenças, ele é formado, muitas vezes, pela nossa experiência de vida, né? Ele é formado pela carga ancestral que nós trazemos. Não só de acordo com as constelações, mas de acordo com... Não preciso falar só de constelação, mas de acordo com a nossa história de família. É muito comum mulheres que foram abusadas lá no passado, e aí você nasce, vem aqui abusada de novo. Você fala, pô, mas não é possível, é coincidência? Não, não é coincidência. Tá? Existe um DNA de alma que a gente traz, e mulheres lá atrás que tiveram depressão, vai olhar para isso, porque isso tem um histórico, e aqui a gente vai ter pessoas também com depressão, por exemplo. Isso afeta o nosso sistema de crenças? Claro, todo trauma afeta o nosso sistema de crenças, mas também tem, por exemplo, o que afeta o nosso sistema de crenças por repetição. Então, o que é afetar por repetição? Começa a conviver com gente, por exemplo, muito negativa, ou muito violenta, gente com muita raiva. A tendência, o mecanismo de defesa que você vai adotar pode ser muitas vezes o de ficar igual. Ou aquele que é o contrário e que aí você não vai se permitir sentir raiva nunca na vida, tá? Porque você cresceu com alguém que tinha ali muita raiva. E aí ontem, né, eu trouxe de volta esse assunto, eu tive com a Sunita, que é londrina, e ela é uma especialista em trauma, e ela faz uma psicologia energética. Inclusive a Sunita vai estar aqui em setembro fazendo um curso somente sobre traumas, sobre técnicas de traumas. Ela vem de Londres aqui. Ontem eu tive uma aula com ela muito legal, e daí a importância de trazer esse assunto, que são os traumas e que afetam tanto a vida da gente. E que afetam, pessoal, tem muita gente que sabe dos traumas que viveu, né? E tem trauma pequeno e tem trauma grande, né? Como a Sunita falou ontem, tem trauma com T minúsculo e tem trauma com T maiúsculo. O trauma com T maiúsculo é umTzão, né? Aquele T grande é o trauma com T maiúsculo. O que é um trauma com T minúsculo?
Eu, Yara, quando eu era adolescente, eu tinha muita acne, ainda tenho, né? Eu tenho a pele muito oleosa e tal. Então, era muito comum na escola, o bullying, já existia bullying, né? Mas é que a gente não tinha esse nome, mas a gente já sofria um bullying danado, gente, era difícil. E aí, muitas vezes, alguém falava pra mim, aí, cara de pizza, tudo bem? Isso é um trauma. Né? E dá-lhe terapia depois para tirar o registro ali da crença de que eu não sou bonita porque eu tenho acne, porque alguém lá atrás me chamou de cara de pizza e isso fica registrado no nosso sistema de crenças. E aí dá-lhe terapia para trabalhar a autoestima. E também tem, pessoal, trauma grande, né? Trauma grande, o que que é? Violência doméstica, assédio, estupro, assassinato, tem um monte de coisas que a gente passa e que são traumas grandes. Ó, eu tô falando de tudo isso dessa vida, tá? Fora a história ancestral que a gente traz. Se for pensar na ancestralidade, a gente tem lá os traumas que a gente vem repetindo por uma lealdade sistêmica. Lembram? Sempre falo isso aqui, lealdade sistêmica. E também tem a questão de vidas passadas. Se vocês quiserem olhar por esse lado, também faz sentido. Eu não acho que a gente vem aqui uma vez só. Tá? Quando a gente fala de espiritualidade, faz todo sentido a gente vir aqui, vir vindo, para poder fazer um processo aí de transição de alma, de desenvolvimento da alma. Vai ter um momento que a gente não vem mais? Eu acredito que sim. E vai ser um momento muito legal, né? Em que a gente fala, putz, agora eu não preciso mais vir. Agora eu vou ficar lá num outro lugar. E aí, pessoal, o trauma maior, principalmente, é quando a gente sente a vida ameaçada. É quando a gente sente que a nossa vida naquele momento está ameaçada. E aí é um evento inesperado, é traumático, não tem para onde correr, não dá para lutar contra, não dá. Ele vem e acontece e eu não consigo ter uma estratégia para lidar com ele. E o que acontece? A gente usa, né? Hoje tem muitos estudos que falam, a gente usa 5%, né? A gente tem o nosso sistema, né? Nossa estrutura da psique. Dos nossos pensamentos, para falar mais facilmente, 5% é consciente. 95% é inconsciente. Adivinha onde é que a gente guarda o trauma? No consciente, que é 5%? Ou lá no espação do inconsciente, que é 95%? Jung dizia que a gente tem que iluminar o nosso quarto escuro, que eu tenho que saber o que está armazenado lá no meu inconsciente e que me traz, por exemplo, ansiedade, transtorno do pânico, depressão. São os traumas que estão influenciando diretamente no meu sistema de crenças. Ok. Yara, o que isso tem a ver com o Eneagrama? Tudo! Tudo. Por quê? Eu nasci à luz de um determinado tipo. Por que eu nasci à luz dos tipos 5, 6 e 7, que tem como emoção principal o medo? O que isso tem a ver com os campos mórficos lá de trás? E por que muitas vezes eu sinto tanta ansiedade que parece que me dá uma tremedeira, né? Começa a me dar uma coisa de eu ficar tremendo de medo. Uma coisa importante para dizer, pessoal, é que nos processos de cura de trauma vai tremer mesmo, tá? Por quê? Porque a gente precisa trazer à tona esse sentimento, esta emoção que está lá na parte inconsciente da pessoa. E aí a pessoa vai tremer mesmo, ela vai reviver aquilo para poder tornar o processo consciente e resolver. Tá? Porque enquanto ele está lá inconscientemente, ele está atuando. E a gente, pessoal, nem percebe, por isso que é importante. E isso afeta as nossas relações, isso afeta a forma como eu reajo diante do mundo. Então lembra, tem trauma pequenininho e tem trauma grande. E muitas vezes o trauma grande, ele causa alguma coisa chamada paralisação. A pessoa fica doente. Ah, Yara, eu tenho mais de um trauma. Vai resolver todos. Tem que olhar para todos, não tem jeito, tá? Se eu for falar para vocês a quantidade de traumas que eu tive, eu vou ficar aqui 5 programas falando. Então, um dia eu vou contar essa história.
olhar para esses traumas inconscientes é muito importante. E aí, no treinamento de Enneagrama, quando a gente vai olhar para as 9 paixões de cada tipo, o que é a paixão? É o nosso vício emocional. No Enneagrama, pessoal, paixão não é aquela coisinha de, eu tô apaixonada por você, não. Paixão é para onde eu caio, como se fosse, né? Eu brinco muito, eu falo, é a nossa cocaína. Quando eu tô desgovernada, quando eu vou pra crise, pá! Eu vou lá pro meu vício emocional. Então, eu, Yara, que sou uma tipo 4, eu vou lá para tristeza, para melancolia, e fico lá mal, e fico fechada, enclausurada, não quero falar com ninguém. Por quê? Porque tem traumas no meu inconsciente, eu tenho lá, os meus traumas afetam o meu sistema de crenças, e também, pessoal, a gente vem cheio, a gente vem carregado de emoções antigas. E daí trabalhar com o Enneagrama, entender por que eu nasci à luz de um tipo, qual é o campo mórfico ao qual eu estou ligado, ao qual eu faço parte. E lembra que tem 2 tipos de campos mórficos. Tem campos mórficos de criatividade, que ensinam a gente a fazer coisas muito legais. Campos mórficos que são energias, campos de energias, e que regem a gente, a nossa sociedade o tempo todo. E campos mórficos positivos, eles trazem criatividade pra gente. Eles ensinam a gente a lidar com os problemas. Peça, né? Jesus falava, peça e receberás, não era isso que ele falava? Eu não me lembro direito. Peça e receberás. Peça ajuda desses campos mórficos positivos, que eles trazem criatividade para a gente lidar com os problemas. Mas a gente também faz parte de campos mórficos, energias ancestrais que são limitantes. E aí pode ser que eu faça parte de campos mórficos de energias de tristeza, que vem lá de trás, porque a vida lá atrás era muito difícil. E lá no Enneagrama você vai ter muitos insights sobre quais campos mórficos te regem, como sair deles, para a gente ir diretamente para alguma coisa que é o nosso destino individual, acessando o nosso eu maior, acessando o atributo divino que o Enneagrama traz para cada um de nós no seu tipo. Ou seja, fazendo esse caminho da paixão para a sua virtude, que é o grande diferencial do Enneagrama. Ele vai muito além da psicologia, e ele vai além da psicologia naquilo que é a grandeza do homem, porque o homem é muito maior do que simplesmente essa vida e o que a gente tem aqui como personalidade. Nós não somos a nossa personalidade, nós somos algo muito maior e que contém atributos divinos. Porque somos filhos da grande fonte, somos filhos de algo maior. Todos nós sem exceção. Dias 2, 3 e 4 tem formação em Enneagrama aqui em São Paulo, comigo, Yara, tá? Quem quiser participar, manda o WhatsApp para o 11 99122 5140. E, pessoal, toda segunda-feira agora eu vou soltar um conteúdo novo via WhatsApp. Se você quiser participar do meu grupo de transmissão, não é grupo de WhatsApp não, tá? Mais um grupo de WhatsApp, ninguém dá conta. É grupo de transmissão em que você vai receber mensagens minhas e vai ter acesso aos meus vídeos em primeira mão. Hoje eu vou soltar o vídeo do tipo 4 completíssimo, vídeo do tipo 4, emoção da inveja, da comparação, tá? A paixão da inveja, completíssimo, inclusive com a abordagem ancestral. Só vou soltar para quem mandar mensagem no 11 99122 5140 dizendo eu quero. Não vai estar aberto no YouTube, tá? Manda mensagem de WhatsApp para o 11 99122 5140 falando, Yara, manda para mim o link. E aí eu vou mandar. Porque aí eu vou mandar de fato para quem quer assistir o vídeo, para quem quer entender Enneagrama e principalmente para quem é emocional, para quem tem uma linha aí que sente melancolia e tristeza, tipo 4, ok? Beijos para vocês, uma linda semana de muito amor. Tchau.